Revisão da vida toda. Saiu decisão no site do STF. Nessa live recheada de informações, vamos verificar o que a gente tem de concreto, quais são os próximos passos e os próximos recursos. Então, vem comigo que a gente já vai verificar juntos na tela. Só peço para você se inscrever nesse canal, informação de graça, e vamos juntos participar desta luta pelo direito dos aposentados. O mais importante é o seu recebimento. E lembrando da nossa análise completa, que vamos verificar mais de 20 revisões de aposentadoria que não precisam esperar o STF. É só a revisão da vida toda, precisa esperar o STF. Todas as outras revisões nós conseguimos, inclusive, fico muito feliz de oferecer esse serviço. Estamos obtendo resultados positivos em todo o Brasil. Então, eu quero agradecer a confiança dos nossos clientes e cálculos, videochamada, verificamos erros, documentos, fazemos o parecer jurídico, fazemos um estudo completo de mais de 20 revisões da sua aposentadoria, para você não precisar esperar a revisão da vida toda, não precisar esperar o STF. A gente trabalha em cima dos erros do INSS, em cima de outras revisões já confirmadas pela Justiça. É por isso que estamos obtendo tantos resultados positivos em todo o Brasil. O WhatsApp está no link do comentário fixado. Agora, continuando aqui, pessoal. Tem uma ligeira diferença entre a ADI 2110 e a ADI 2111 nesse sentido aqui, ó. O julgamento era conjunto, ou seja, uma decisão vai valer para essas duas ações. Só que na ADI 2110 tivemos essa movimentação, embargos não conhecidos, já na ADI 2111 embargos rejeitados. O que isso quer dizer? Os embargos não conhecidos quer dizer que eles sequer foram recebidos. Os ministros, até tendo em vista a jurisprudência do STF, verificaram que amicus curiae, via de regra, não pode opor embargos de declaração. Essa era uma questão trazida pelo próprio EPREV no corpo da petição e eles falaram, olha, embora seja notório o fato de que amicus curiae não pode opor embargos de declaração, estamos entrando aqui justamente pela modulação de efeitos, que é uma decisão que pode ser tomada de ofício, tá? Então, embora já fosse sabido que amicus curiae não poderia opor embargos de declaração, foi uma postura necessária, especialmente naquele momento que estávamos vivendo e que ainda não tínhamos os embargos da CNTM. Por isso, embargos não conhecidos quer dizer que eles sequer foram recebidos para entrar no mérito. Já na ADI 2111, tivemos os embargos rejeitados, ou seja, eles foram conhecidos, foram recebidos, falou, ó, vamos julgar o mérito desses embargos, e no mérito foram rejeitados. O texto aqui é o mesmo. Deixa eu ler para vocês já entenderem que caminho a seguir a partir de agora. Decisão. O tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Instituto de Estudos Previdenciários, IEPREV, na ADI 2110. Isso aí, até o Alexandre de Moraes também não conheceu desses embargos, mas vamos seguindo, porque a gente tem o da CNTM. Na sequência, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, na ADI 2111 e negou-lhes provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada, tudo nos termos do voto do relator. Ficaram vencidos o ministro Dias Toffoli apenas no ponto em que modulava ex officio ou de ofício o acórdão proferido nas ADIs 2111. Vamos por partes aqui, pessoal. Ficou vencido o Dias Toffoli, certo? Beleza. Quando a gente puxa aqui o voto do Dias Toffoli, você já sabe que foi praticamente um voto concordando com o Nunes Marques, mas, ó, quem o voto do relator, certo? Nunes Marques está aqui e o voto dele. A gente já vai ver uma questão lá que foi tirada e colocada. Já vamos ver essa questão. Eu sei que você está pensando nisso. Quem que acompanhou o relator? Está nessa lista. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que acompanhou e depois acrescentou um voto vogal. Vamos lá. Divirjo do relator. Então, divergência, não concordou o Alexandre de Moraes
e o Dias Toffoli. Só que, ó, perceba bem. Ah, depois tivemos o Edson Fachin e André Mendonça que acompanharam o Alexandre de Moraes. Mas, ó, perceba bem. Não é porque eles estão aqui nesse mesmo campo de divergência que a divergência deles é a mesma. Você está entendendo? É por isso que quando eu fiz a outra live mostrando o que que a mídia está falando da revisão da vida toda, a mídia, às vezes por não ter um advogado no corpo jurídico, alguma coisa assim, não, né, o repórter foi lá, viu isso aqui e falou que foi 7-4, mas não foi, foi 7-3-1, tá? Porque tivemos essa outra tese aqui do Dias Toffoli, que basicamente é o voto do Nunes Marques, só que com a modulação de efeitos para proteger os segurados que já haviam recebido valores na tutela de evidência. Vamos lá. Ele faz esse aqui é o voto do Dias Toffoli, ele acompanha o relatório do Nunes Marques. O relatório é só o relato do processo. Isso aí não quer dizer que ele é contra ou a favor ainda, tá? Beleza. Ele fala que estão pedindo aqui para garantir as ações da revisão da vida toda até março. Depois fala do plenário virtual, fala do voto, fala do recurso do IEPREV e da CNTM. Quem que acompanhou fala que teve divergência do ministro Alexandre de Moraes e ele pede vênia para divergir parcialmente dos nobres pares. Então ele não concorda nem com um, nem concorda com o outro. Ele abriu uma divergência própria. Por quê? Ele entende que, de fato, o amicus curiae, em regra, não pode opor embargos, mas ele também lembra que a orientação deste tribunal é que a modulação complementa o julgamento do mérito da ação direta e pode, inclusive, ser realizada de ofício, independentemente de provocação dos atores do processo, desde que presentes razões de segurança jurídica. Ele trouxe aqui um precedente do ministro Luiz Roberto Barroso. Olha só, o que que o Barroso já decidiu em outro processo semelhante. Ele fala da ilegitimidade do amicus curiae para opor esse recurso, mas ele fala, o próprio Barroso falou, da modulação de ofício dos efeitos da decisão proferida. E Barroso continua: o STF tem firme entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Até aí já é a jurisprudência do STF. Mas, né, tem aqui o Código de Processo Civil, ele permite a posição de embargos de declaração, só que essa regra não é aplicável em ações de controle concentrado, né? Por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Mas também, por outro lado, ele não nega que, se verificados os requisitos, o plenário do Supremo Tribunal Federal pode e deve modular de ofício a decisão proferida. E aqui ele fez a modulação, né, colocando aqui para reajustes futuros, tá? Isso aqui foi um outro processo semelhante, mas um outro processo. Eu já vi gente perguntando se o Barroso confirmou a modulação de efeitos na revisão da vida toda. Pessoal, não foi isso que aconteceu. O que que aconteceu? Foi trazido um precedente que o próprio Barroso autoriza a modulação de efeitos mesmo em embargos de amicus curiae, inclusive de junho de 2022, bem recente, né? E o Dias Toffoli utilizou esse precedente. E ele falou o quê? Ele entende que eventuais vícios que impeçam o conhecimento do recurso, ou mesmo alguma deficiência em sua fundamentação, não vedam, não proíbem que o STF faça a modulação de efeitos. Então, nesse ponto ficou bem claro que a modulação de efeitos era totalmente possível. Só faltava a boa vontade, só faltava querer, né? Porque eu acho que quando a gente briga por algo que sequer juridicamente seria possível, aí a gente estaria faltando com a verdade aqui, né? Se eu, outros advogados, se o próprio Alexandre de Moraes, se outros ministros estão falando que é possível,
e estamos lutando pela modulação de efeitos, esse pedido precisa ser, no mínimo, juridicamente possível. E isso o próprio Barroso, o próprio Dias Toffoli, os outros ministros falaram. Seria sim possível a modulação de efeitos. Quanto a isso, não teria problema. Qual que foi o problema? Falta de vontade. Tá? E aí você pode argumentar. O lado jurídico, nós vencemos o processo. Dentro das quatro linhas, não temos dúvidas. Mas o lado político e econômico, esse pesou e pesou muito, porque os ministros foram para esse lado, acreditando nos números do INSS. Por isso que ele coloca essa modulação de efeitos não do jeito que foi pedido. Porque, para o Dias Toffoli, houve um caso claro de overruling. Quem já está acompanhando as lives já sabe. Overruling, basicamente, é uma mudança de entendimento dos tribunais, em especial aqui do STF, tá? Então, o Alexandre de Moraes falou: não, overruling existe e é possível e ninguém está negando isso. Só que overruling acontece quando existe uma mudança de jurisprudência baseada em uma mudança dos fatos, uma mudança no contexto, uma mudança na lei. Mas eu te pergunto, qual foi a mudança que ocorreu de dezembro de 2022 até março de 2024, ou ainda até agora, já entrando em outubro de 2024. Não tivemos essa mudança. Por isso que o Moraes foi contra e foi a favor dos pedidos aposentados. Foi contra essa mudança de jurisprudência, porque para ele não faz sentido nenhum. Né? Um ano e meio, o que, que mudou nesse um ano e meio? Não mudou nada. Mas, continuando, o Dias Toffoli ele segue, inclusive trazendo mais um julgamento aqui do Barroso, e nesse caso aqui, pessoal, o recentíssimo, mais uma vez, o Barroso, ele reconhece, né, que é possível sim modulação de efeitos, e ele fala que houve uma alteração do entendimento dominante, tanto no âmbito do STF quanto em relação ao que o STJ decidiu em recurso repetitivo. E a mudança de jurisprudência é o motivo ensejador de modulação de efeitos, em respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. E aqui ele traz uma decisão do Barroso de 19 de nove de 2024, ou seja, 2 semanas atrás. E nessa ação, o Barroso ele provê parcialmente os embargos de declaração para atribuir efeitos ex nunc, ou seja, que não vão retroagir, para prover os efeitos daqui para frente, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas não impugnadas judicialmente e que não serão devolvidas pela União. Então, a gente vê aqui que quando era quando foi a favor da União, teve um posicionamento. Quando foi a favor dos aposentados, teve outro posicionamento. Mas mesmo assim, o Dias Toffoli ele quer que os segurados que receberam esses valores não precisem devolver. E qual que é a grande pegada aqui, pessoal? É que o STF já decidiu isso em 2021, inclusive com essa tese, são irrepetíveis, né? Você não pode cobrar de volta os valores alimentares, como por exemplo, aposentadoria é um valor tido como alimentar, né? Um valor para a sua subsistência, recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado. Então, se você recebeu aqui de boa-fé, você não pode ser condenado a pagar isso de volta, né? Então, o que que a gente tem aqui é que o voto foi basicamente o mesmo do Nunes Marques. O Dias Toffoli ele até trouxe mais fundamentação, tá? Ele até trouxe esses julgados aqui para mostrar para o Brasil inteiro que o Barroso decidiu de uma forma e na revisão decidiu de outra. Mas não só o Barroso, o STF em sua maioria, né? Então, era totalmente possível, ainda é totalmente possível a modulação de efeitos, só faltou vontade. Então, juridicamente, mais uma vez, os aposentados saem vitoriosos, porque juridicamente era totalmente possível a modulação de efeitos. É inegável. Até quem foi contra o pedido dos aposentados
trouxe decisão aqui que era totalmente possível a modulação de efeitos. Uma decisão de 2021, falando que não precisa devolver os valores, uma decisão do Barroso aqui, que foi o relator da acórdão, dia 19/9/2024, de 2 semanas atrás, e outra decisão de junho de 2022, também com o Barroso. Então, a gente vê que a modulação era plenamente possível e não era conversa, tá? Era realmente uma luta digna e que continua sendo válida judicialmente. Sabe por quê? Tá. A gente tem aqui então o Dias Toffoli. Vamos voltar lá para o que está no site? Tá. Então, vencido o Dias Toffoli no ponto que modulava de ofício, ou seja, essa modulação do Dias Toffoli não vingou, não foi procedente. Tá? Então, vou até fechar o voto dele aqui e vamos continuar. E 2. Ficaram vencidos os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que davam provimento aos embargos opostos pela CNTM e vencidos quanto à manutenção da tese fixada para o tema 1102 da repercussão geral, e aderiam à modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli, né, se fossem vencidos. Aí que tá. O Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o André Mendonça, eles literalmente, eles expressamente votaram a favor dos aposentados. A Carmen Lúcia tinha votado a favor dos aposentados durante a revisão da vida toda inteira, mas chegou na hora das ADIs. Não sei o que houve, ela mudou o voto. E a gente já teria mais ainda, a gente teria mais votos ainda a favor dos aposentados e também a questão da modulação de efeitos de 2/3 dos ministros, né? Então, quanto mais a gente se afastar desse número de 8 ministros, nas ADIs seria melhor no sentido de não enterrar de vez a revisão, ao meu ver, tá? Por quê? Porque se é uma decisão que vai ter efeito para trás, isso precisa ser declarado expressamente. A única decisão em ADI que tem efeito automático retroativo para trás é quando você declara a inconstitucionalidade de um artigo ou de uma lei. Por quê? Porque se um artigo vai contra a Constituição, ele é nulo de pleno direito desde sempre. Só que o que houve aqui não, ninguém falou que o artigo 3º é inconstitucional. Falaram que ele é constitucional e a força cogente, essa norma de aplicação obrigatória, essa expressão surgiu agora. Para o STF querer falar que essa norma é de aplicação obrigatória, ou seja, que é a única regra e que o aposentado não pode escolher a regra mais favorável, isso aí tem que ser declarado expressamente, ao meu ver, com o quórum de modulação de efeitos. Muito bem. E aqui, prosseguindo, quando a gente abre os votos, né, a gente já viu então que no caso do Nunes Marques, pessoal, ficou estranho. Por quê? Porque, bom, primeiro que achei um voto superficial, né? Com todo respeito à pessoa do ministro, eu estou falando só de votos, de argumentos, né? Então a gente não está falando de pessoas aqui, estamos falando de ideias e argumentos. Mas aqui, pessoal, ele votou, né, tal, beleza. Só que ele tinha colocado também a modulação de efeitos para garantir o direito dos aposentados que já vinham recebendo. E depois ele retirou. Ele retirou. Eu tenho como provar, porque eu fiz uma live. Assim que ele colocou o complemento do voto dele, eu fiz uma live. Então a gente tem isso gravado em vídeo. E na sexta-feira à noite, quando eu fui atualizar aqui, mostrei para vocês, o ministro Nunes Marques tirou esse complemento. Então fico feliz de ter trazido aí para vocês, praticamente ao vivo, né, junto dos acontecimentos. E isso nos mostra o seguinte: será que essa modulação teria que ser votada novamente e é por isso que o Nunes Marques quis tirar? E ele não quis
se atrapalhar, não quis estender o julgamento. Complicado, né, pessoal? Como é que você complementa um voto, o próprio Nunes Marques trazendo uma questão de segurança jurídica para, pelo menos, quem já vinha recebendo não precisar devolver os valores? E aí, será que os ministros já continuariam acompanhando? O Barroso ele coloca um voto vogal. Ele coloca um, ele está aqui acompanhando o Nunes Marques, mas ele coloca um voto próprio. O ministro Luiz Roberto Barroso, né, traz aqui e ele acompanha o relator. Então, ele acompanhou o Nunes Marques na decisão e ele coloca essa ressalva, né, explícito, contudo, a desnecessidade de restituição dos valores recebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais proferidas até a publicação data de julgamento, ou seja, 5 de 4 de 2024. Então, quem tinha decisão até 5 de abril de 2024 não precisa restituir esses valores, né? Você recebeu de boa fé, você vai manter esses valores, porque são verba alimentar recebida de boa fé, o que afasta a obrigação de devolução. E começa a gerar uma dúvida, né? Por que que um voto foi de um jeito, outro voto foi de outro? Por que que estão tratando aposentados na mesma situação jurídica de formas diferentes? Por que que uns estão tendo direito, outros não? E isso considerando quem entrou com a ação, tá? Isso considerando essa questão, né, já de quem entrou com a ação. Então, são pessoas na mesma situação. A única diferença entre esses aposentados, desse nosso exemplo, que os ministros estão trazendo, é que um deu a sorte de cair em uma vara que o juiz já concedeu a tutela de evidência e outro não. Só essa diferença. Mas aí já não dependia do aposentado, né? O aposentado fez o que devia fazer. Ele entrou, foi atrás dos seus direitos e agora está sendo tratado de forma distinta. Temos o voto do Alexandre de Moraes, que eu já trouxe para vocês, um belo voto, só que depois ele trouxe o complemento ao voto, né? Então ele falou, ó, se tudo que eu votei não vingar, né, se eu não for vitorioso, se eu for vencido, eu também estou votando aqui para não precisar devolver os valores. Mas no final, pessoal, acaba sendo. Se colocaram que o Dias Toffoli foi vencido nesse ponto que ele modulava, e o único ponto que ele modulava era para não devolver os valores, então até essa questão foi vencida, embora já tenhamos precedentes do STF nesse sentido. Isso nos mostra que essa decisão ficou omissa, para não dizer contraditória, mas no mínimo omissa, em relação aos processos em andamento, em relação a ficar bem claro quem que tem direito ou quem não tem, e é devolver, não devolve, como que fica a partir de agora. E isso pode gerar novos embargos de declaração. São os famosos embargos dos embargos de declaração ou segundos embargos de declaração. O problema, eu vejo aqui, é que nós já temos o julgamento do tema 1102, que vai ser realizado novamente na o plenário físico, né? Nos embargos de declaração. É preciso estudar bem a matéria para ver se é melhor apertar o pé aqui nas ADIs e manter, né, entrar com novos embargos ou aguardar o plenário físico. Sabe por quê? Porque se você aperta muito aqui os ministros do STF e, ao meu ver, a decisão realmente ficou omissa em alguns pontos, ou obscura, né? Não ficou muito clara em alguns pontos, mas se você aperta muito os ministros aqui em novos embargos de declaração dentro das ADIs, pode ser que os ministros falem: ah, é? Então agora a gente vai deixar bem expresso o, 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 a superação da tese do tema 1102. Enquanto que nós temos a chance de discussão
no tema 1102. Porque nas ADIs vai ser, de novo, vai ser no plenário virtual. Então, me parece uma questão de estudar bem a estratégia, se vale a pena entrar com embargos dos embargos, ou se a gente corre o risco dos ministros quererem enterrar de vez aqui sem discussão e a gente perde a oportunidade de discutir no plenário físico do tema 1102. Outro ponto é que agora, exatamente agora, tem que aguardar. Mas, professor, isso aí não é a publicação do acórdão? Não, pessoal, isso aqui não é publicação do acórdão. Mas isso aí não é publicação da ata de julgamento? Não, isso aqui não é publicação da ata de julgamento ainda. Duvida? Eu vou provar para vocês. Na própria ADI, tá? Só vou rolar para baixo aqui, ó. Vamos para baixo. Na outra decisão lá de 21 de março, ó. 20 de março, incluído o calendário e tal. 21 de março teve essa decisão. Tá vendo que a movimentação é a mesma? Ó, decisão de julgamento e tal, beleza. Aí, ata de julgamento publicada 5 de abril. A ata de julgamento foi publicada uns 15 dias depois. 15 dias depois. E publicação do acórdão? Então, 5 de abril, a data de julgamento publicada. E publicação do acórdão? 24/5, 24 de maio. Então, do dia 21 de março, 2 meses para a publicação do acórdão. E da publicação da ata de julgamento, deu quase aí 1 mês e meio. Vocês estão entendendo como ainda teremos a publicação da ata de julgamento e ainda teremos a publicação do acórdão? E se a gente seguir esse prazo que foi das próprias ADIs aqui 2110, demorou 2 meses para publicar o acórdão. Professor, mas por que é tão importante essa publicação do acórdão? Bom, primeiro que é a publicação de acórdão que pode ser um marco divisor de datas, de modulação, enfim, mas não só isso. A publicação do acórdão é o que, entre aspas, né, permite oficialmente a abertura de prazos para recursos. É quando as partes oficialmente ficam sabendo do teor da decisão. Por quê? A gente tem inteiro teor do acórdão. Perceba, aqui a gente só tem o trecho da tese aqui, certo? E depois ata de julgamento publicada. Isso aqui, ó, é uma publicação no Diário de Justiça Eletrônico. Ele não gerou nenhum novo documento. O documento, o inteiro teor do acórdão, é na publicação do acórdão. E é justamente na publicação do acórdão que aí a gente vê todos os votos, todas as decisões e o que realmente está escrito. O que realmente vai ser combatido. E aí sim há a abertura de prazo para recurso. Vista PGR, intimação, entendeu? Então, o próximo passo é esperar a publicação da ata de julgamento, mas o principal é a publicação do acórdão. Por quê? Com ele vamos ter o inteiro teor do acórdão, vamos ver exatamente as palavras utilizadas por escrito pelos ministros, não só o que está no voto, porque voto não é ainda a decisão. A decisão é o acórdão, pessoal. Voto é voto. Né? Claro que a decisão é a reunião dos votos, isso, eu sei. Mas você perceba, se um votou de um jeito, o outro votou do outro, o Nunes Marques colocou a modulação, depois tirou. Então a gente tem que ver como que vai estar escrito no inteiro teor do acórdão, na publicação do acórdão. E se seguir o prazo anterior, vai demorar aí 2 meses. E o aposentado não tem esse tempo, porque a gente já está em outubro. E se você quiser demorar mais 2 meses, aí a gente já vai para dezembro. E em dezembro a gente tem o recesso forense. E isso a gente não pode esperar. Então, eventuais recursos. Primeiro, claro que já está sendo estudada a viabilidade e a estratégia, mas juridicamente falando, para você juntar o processo, juntar o recurso na publicação do acórdão.
Espero que tenha ficado claro essa aula para vocês, aula gratuita. Inscreva-se no canal. Se você não sabe, existem mais de 20 revisões na nossa análise completa. Cálculos, videochamada, verificamos se existem erros, documentos, elaboramos o parecer jurídico e aí a gente vai tomando as próximas decisões, porque essas outras revisões não precisam esperar a revisão da vida toda. Que Deus te abençoe e vamos juntos!